Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Esta é uma análise pós-jogo da vitória do Santos frente ao Água Santa pelo Campeonato Paulista da fase de grupos, primeira fase. Um momento que o Santos apresentava aí uma situação relativamente tensa nesses 3 jogos que restavam, precisando única e exclusivamente desta vitória, essa sequência de jogos que vai precisar sem depender da classificação de resultados externos. E nos bastidores também uma manifestação de um grupo de torcedores organizados que queriam adentrar no CT para tomar satisfações com o Pedro Caixinha, na qual não foram atendidos, depois da derrota diante do clássico contra o Corinthians no meio da semana. E, pelo jeito, o Caixinha atendeu aos apelos da torcida, seja pelas redes sociais, seja em qualquer outros segmentos, para colocar certos jogadores em campo. A voz do povo é a voz de Deus, é o ditado clássico, e pelo jeito o Caixinha seguiu a risca nesta partida, colocando aí algumas alterações que ele promoveu em comparação com o último jogo. Por exemplo, na dupla de zaga, em vez de Zé Ivaldo e João Basso, colocou o próprio Zé Ivaldo deslocado para o outro lado, com o Gil, finalmente, o Gil, popular entre a torcida, que finalmente teve uma chance para entrar jogando aí com o novo treinador santista. No meio do campo, uma novidade ainda mais curiosa, ao contrário que aconteceu no meio da semana, com Tomazinho com o Diego Pituca, Caixinha promoveu a entrada de João Schmidt, que era o homem de confiança do seu antecessor Fábio Carille, e Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo jogando aí com uma espécie de segundo volante, na mesma linha com o próprio João Schmidt. E também, ainda mais curioso ainda, é o fato de jogar sem o centroavante fixo. Deixou Tiquinho Soares no banco para colocar Tassiano no lugar dele nesta etapa inicial. O resultado até que deu liga, assim, então, lógico, com a influência máxima do nosso Neymar, promovendo aí a grande diferença que tem de um time que tem realmente algum armador de ofício, alguém que consegue ter o tesão de furar as linhas da marcação adversária pelo meio. Isso que faltava no ano passado, que a gente sofria com aquelas jogadas de verinho na área, e hoje pelo menos a gente está tendo uma construção de jogadas sempre pela parte no meio do campo, embora tenha algumas coisas que poderiam, lógico, aprimorar, como jogadas pela linha de fundo, mas estritamente pelo meio, essa pretensão que o Caixinha teve nessa etapa inicial com o Neymar, que jogou a responsa para si e provocou um lance individual com pênalti que acho que acalmou o nível de tensão que a situação que exigia do time. Precisava desse gol logo no começo, e quando realmente a gente tem a abertura do marcador com a vantagem logo no início da partida, tudo foi de uma maneira mais tranquila, tudo foi com mais tranquilidade. Se o gol tivesse sido feito numa situação ainda mais tarde, talvez não tivéssemos a mesma tranquilidade, mas hoje temos o Neymar em campo. Ele chamou a responsa para si, e aí ele próprio acabou fazendo aí o seu primeiro gol desde o seu retorno aí dos Ilhos de Vila Belmiro pelo placar de 1 a 0. Depois se viu aí, foi essa pretensão que o Caixinha teve de preencher esses espaços justamente pelo meio, com o Soteldo, da qual inclusive aí eu tive a oportunidade de ver a coletiva de imprensa, que ele disse, ele rasgou elogios ao nosso malvado favorito da torcida, que vem se redimindo dos pecados que ele cometeu no passado, e eu não vou esquecer muito disso. Mas a atuação dele, individualmente falando, é muito importante para esse esquema do Caixinha, mesmo tendo, acho que esse preenchimento de espaços pelo meio, que evitou no Água Santa, por exemplo, construir jogadas dele, equipe de Diadema, numa situação desesperadora. Se o Campeonato Paulista terminasse hoje, eles estariam rebaixados pela classificação geral, e aí o time demonstrou porque é a defesa mais vazada deste Campeonato Paulista, sem criação alguma, e o Santos aproveitou isso com esse preenchimento de espaços, especialmente aí também na pessoa do João Schmidt e do Bontempo, bloqueando as ações da equipe do Água Santa pelo meio e dando segurança para que tanto o Neymar e o Solteiro Guilherme fizessem aí essas combinações de jogadas, dessa construção e finalizações, realmente pelo mapa do calor que se vê na partida. Continuamos tendo aí ações mais pelo lado esquerdo, justamente por Guilherme, que mais recebe bolas, pelo próprio Neymar. Mas a importância do Soteldo há de ser reconhecida, inclusive por esse que vos fala, pela folha corrida dele. Tem essa pretensão, esse cacuete de sendo um cara que jogou grande parte de sua carreira pelo lado esquerdo e continuou tendo essa atribuição dele. Mesmo ele sendo deslocado pelo lado direito,
construindo jogadas para dentro, mas pelo menos ele tem fazendo volume nesse lado do meio, dá essa segurança para o Santos construir. E o que se viu exatamente no segundo gol, né? Que surgiu aí numa jogada que poderia ter sido um contra-ataque perigoso do Água Santa e que aí, né, o grande, né, o fator aí da torcida, dos apelos do torcedor, o Gil, que começou com uma jogada roubando uma bola, desarmando um possível contra-ataque do Água Santa para o passe do Soteldo, seguido do passe do Guilherme, e aí na conclusão do Tassiano, ajudado pela atrapalhada do Rafael Vaz, o zagueiro do Água Santa, que deu uma assistência para ele ter feito aí o gol, o segundo gol santista, que deu aí mais tranquilidade ainda para o Santos. Mas como nada é perfeito, né, a gente ainda sofre com esses espaços, especialmente na cobertura do meio do campo. Tal como aconteceu na última partida diante do Corinthians, e aconteceu novamente, mesmo com uma nova formação. E na frente do João Schmidt, o Netinho fez um golaço nos minutos finais do primeiro tempo, aí dando um certo ar de tensão na partida, dando a desatenção da parte do nosso meio do campo, que ainda temos esse probleminha, seja aí a combinação, seja com o Thomas Gigol, com o Diego Pituca, agora com o João Schmidt e o Gabriel Botempo, né? Fizeram uma partida boa na etapa inicial, mas aí demonstrando talvez sinais de cansaço, e também por um fator de cartões, né? Porque foi um jogo muito faltoso, travado no início da partida, especialmente da parte do Água Santa, tentando talvez aí bloquear as ações no início do jogo com falta em cima do Neymar e do Guilherme, mas aí com o placar na nossa vantagem, as coisas se modificaram um pouco, eles tiveram que abrir um pouco mais, tiveram que, lógico, buscar resultado, correr, mas... E a equipe, no segundo tempo, já não tinha a mesma facilidade que teve para construir as jogadas, até inclusive com o próprio Neymar, que hoje, né, para se dizer que aos poucos ele vai progressivamente ganhando um pouco mais de ritmo da partida, tanto que ficou um pouco mais de tempo no jogo, até ser substituído, foi o último a sair, né, nas substituições. Nas mexidas que tivemos aí depois, o Zé Ivaldo, que lá no noticiário aí, sofreu com calor, mesmo um jogo à noite, às 8h30, um horário terrível, né, de domingo, e o Zé Ivaldo mesmo assim, jogando com isolante térmico por baixo, parece que teve que ser substituído por causa de desidratação. E no lugar dele entrou o Luizão, fazendo dupla de zaga com o Gil. Aí a equipe do Água Santa também, com o pintado de treinador, tentou aí fazer mais uma intensidade maior em cima do lado nosso direito do Xerbão, colocando o ex-menino da Vila, Deilton. Talvez não funcionou muito bem, porque aí na combatividade nossa na defesa a gente conseguiu neutralizar. Depois, aí o time teve algumas mexidas também para suprir esse cansaço, que é realmente complicado. Está muito esse calor extremo mesmo à noite, tanto que tivemos aí um tempo de reidratação depois do jogo, depois do terceiro gol. Havia uma coisa aí que dá para se discutir, inclusive nas decisões inferiores dos jogos disputados exatamente às 3 horas da tarde, os jogos da Série A4, Série A3, Federação Paulista, vocês precisam olhar um pouco esse conceito aí, especialmente nos jogos de divisões inferiores. Mas voltando à partida, aí tivemos aí a entrada do Luizão, e depois, durante o jogo, tivemos aí a entrada de Tiquinho Soares e Diego Pituca no campo. Miguelito depois entrou no lugar do Neymar. Não tem que esquecer de alguém aqui, no meio, sim, aí Thomas Gigol entrou no lugar do João Schmidt. O Pituca entrou no lugar do Bom Tempo, na verdade. Então, jogadas de linha de fundo, voltando a falar a respeito disso, fez diferença nessa arrancada que o Xermão teve, na troca de passes com o Soteldo, que se concluiu no gol do Guilherme. Aí realmente é um recurso que o Santos deveria explorar um pouco mais, principalmente com o Escobar, que foi tímido nisso, com o Guilherme, tentou alguma vez no segundo tempo, mas ainda continuamos com essa falta de intensidade que o próprio Água Santa chegou a ter no primeiro tempo, num lance perigoso que o Brazão teve que intervir, numa troca de passes que saiu no 1-2, com a subida do lateral deles, que o Brazão teve que intervir. Acho que falta um pouco isso no Santos, uma coisa básica de toque de 1-2. Nem sempre o Guilherme precisa carregar a bola. Eu sei que ele é um cara que gosta de fazer o mano a mano, mas sempre acaba sendo marcado por 2 no determinado momento do jogo. Isso talvez precisa ser modificado para desafogar o próprio Guilherme, por exemplo, nas partidas. Individualmente agora, dizendo que o Brazão, mais uma vez,
teve que trabalhar em determinado momento do jogo, não fosse ele, talvez a situação teria complicado um pouco mais, ainda fez essa cobertura no meio. O Sherman demonstrando que ele hoje precisa ser titular em comparação com o Léo Godoy. Isso, tanto no primeiro tempo ele teve algumas atuações que ele subiu e uma grande partida do Sherman, mostrando que sim, ele está entrando para ser titular. E o terceiro gol demonstrou exatamente isso. O Gil mostrando que a torcida tem razão. Não dá para descartar o Gil dentro desse equipe. Ele dá segurança para o time, sem sombra de dúvida. O Zé Rivaldo também não comprometeu até ele ser substituído, aí depois ter entrado o Luizão no lugar dele, que teve uma partida, uma atuação um pouco melhor do que aquela diante do Botafogo, do empate que surgiu numa cabeçada na frente dele, em 92, ele jogou alguma posição contrária naquela ocasião, então com um pouquinho mais de segurança. O Escobar, seguindo a linha, né, esse auxílio para o Guilherme, defensivamente ele ajuda, mas acho que ele tem que ser um pouco mais atuante justamente para termos as mais jogadas de linha de fundo, de cruzamentos, né? Lógico, não depender excessivamente de chuveirinhos da área, mas que dá um pouquinho mais de diversidade tática nesse time, de opções. O João Schmidt, sim, é uma herança do esquema do Carille. Eu acho que hoje também demonstra que tem que entrar jogando, que pese também a condições de físicas, né? O Caixinha, lógico, ele está conciliando esse fator aí de ter um intervalo curto de descanso de um tempo para outro. Então, Schmidt hoje é melhor hoje do que o Thomas Rincon, que cedeu alguns espaços e quando entrou, no momento na segunda etapa, por exemplo. O Gabriel Bom Tempo fazendo essa função de segundo volante até que correspondeu muito bem, preenchendo esse espaço, essa proposta de preencher os espaços com ele, bloqueando as ações do adversário, por exemplo. É uma opção para o Caxias. E o Diego Pituca, que entrou desligado no jogo, aí, fazendo razão aí para cobrança da parte da torcida nas atuações anteriores. Por incrível que pareça, o Diego Pituca ele consegue entrar mesmo só quando ele atua mais pelo lado esquerdo, como aconteceu depois. Né? Impressionante o Pituca, que ele consegue jogar mais quando entra pelo lado esquerdo. E pelo lado direito ele se complica demais. No momento do lance da partida, que ele quase entregou ali, um toque na fogueira para o Gil, que quase propiciou um lance de perigo, aí, um recuo de bola terrível, que por sorte nossa, uma situação perigosa, poderia ter sido o gol do Água Santa. Bem, Neymar é chovendo molhado, né? É um diferencial que a gente precisava, né, dessa pretensão de a gente conseguir construir jogadas pelo meio, de bloquear, furar, realmente, os adversários por dentro. Então, não precisa falar nada. O Soteldo, já falando dele aqui, acho que o fato do Caixinha ter falado mais dele do que o próprio Neymar dá a importância tática dele dentro da partida, mesmo jogando uma posição que ele não costuma jogar. Então, ele se posicionando de um lado para o outro, também vindo da linha de preencher as linhas do lado, embora ainda a gente carece de uma jogada pela ponta, como faz o próprio Guilherme, que o Soteldo não vai fazer, como não tem o cacuete dele, que ele sempre vai cortar para dentro. Nós precisamos assim de alguém que talvez possa ser na pessoa do Gabriel Veron, que vai entrar agora, por exemplo. Talvez, né, ele possa ser essa opção para a gente ter uma diversidade maior. E o Miguelito, que entrou justamente para que o Soteldo jogasse um pouco mais na dele, pelo lado esquerdo, quando entrou no lugar do Neymar, disparando pelo lado direito, mas não acrescentou muita coisa, acabou tendo uma atuação discreta. O próprio Tiquinho Soares, por exemplo, entrou numa situação que o Tassiano, falando dele aqui, embora ele tenha feito o gol, e num lance que, cara a cara com o goleiro, ele acabou perdendo e fez a torcida gritar o nome do Tiquinho. E aí, como lindo naquela linha de a voz do povo, a voz de Deus, logo depois o Tiquinho Soares entrou no lugar do Tassiano, o centroavante de ofício, mas que a única jogada realmente importante que ele fez foi talvez um corta-luz involuntário que ele fez no segundo gol, no cruzamento do Xermão, que sobrou para o Guilherme fazer o terceiro da partida. Bom, é isso. A gente tem que entrar nessa linha, dessa vibe de entrar mais uma sequência de jogos aí pelo em casa, vamos ter diante do Noroeste. 13 mil pessoas, que poderiam ter sido até um pouquinho mais, e para aqueles que, parabéns àqueles que conseguiram ingresso, mais uma vez, naquela linha de classes mais altas que conseguem dar uma preferência maior, enquanto que os outros da categoria de baixo já se sabe, né? Se fodeu! Porém, não dá para deixar de mencionar a falta
de comunicação adequada no nossas redes sociais, que anunciaram que os ingressos tinham sido esgotados para setores populares, mas que horas antes da partida anunciaram o contrário, depois que estavam faltando ainda ingressos disponíveis. Então até poderia ter sido mais se tivesse essa falha de comunicação suspeita na nosso departamento aí de marketing, nas redes sociais. O que está acontecendo nessa distribuição de ingressos? Uma hora diz que está sendo esgotado, do outro simplesmente ainda estava sobrando ingresso, tinha setores vazios no estádio. É algo suspeito para que a diretoria precisa explicar o que está acontecendo. Porém, espera-se que esse esquema de distribuição que possa beneficiar as classes mais populares tenha sido agora ouvida por parte do torcedor na partida seguinte. Eu vou deixar aí esse espaço para você deixar aí alguma sugestão de assuntos aí relacionados ao Santos. Eu também costumo fazer vlogs e eu falar a respeito dos outros clubes da Baixada, falar a respeito da Portuguesa Santista e também do Jabaquara, indo na linha dessas partidas que estão sendo jogadas sob um calor extremo de jogos à tarde. Também eu estou muito à vontade para querer falar sobre isso, mas eu vou deixar esse espaço também na linha dos comentários, sugestões e críticas também, de saber qual o assunto aí de momento que eu posso oferecer para vocês, discutir, para falar a respeito, minha opinião sobre a nova arena, dos clubes da Baixada, enfim, deixa aí também o seu apoio para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço mais que 100% santista. Santos sempre Santos, valeu!